Então, jovens, nesse dia chuvoso, nós vamos falar de movimento uniforme, tá? Que é o primeiro conteúdo que vocês estudam lá no 9º ano, com outro nome, né? Que é o primeiro conteúdo, basicamente, que vocês vão estudar depois da introdução de cinemática no 1º ano. Aí no 2º isso fica meio de lado. E aí, agora a gente está no revisional, dando uma passadinha por cima. E o que é o movimento uniforme? Então, o movimento uniforme é aquele movimento que esse termo uniforme se refere à velocidade. Então, são movimentos em que a velocidade é constante. E aí tem variações, né? Tem o movimento retilíneo uniforme, que é o movimento em linha reta, com velocidade constante. O movimento circular uniforme, que por sinal, se tudo der certo, a gente vai ver hoje. Dá aqueles títulos das aulas que eu coloquei lá no positivo on, elas não são muito certas ali naquela ordem, tá? A gente vai fazer na ordem que for necessária no dia. A ideia é trabalhar aqueles 3 tópicos. E a primeira diferenciação que eu acho importante fazer aqui é o conceito de velocidade. Sabe, professor, mas velocidade eu sei o que é velocidade. É delta S por delta T. Então, mas tem talvez tenha confundido vocês lá no 1º ano, não sei, que normalmente é uma coisa que confunde os alunos, que é a ideia de velocidade e de rapidez. Tá? São 2 coisas diferentes. E, basicamente, no dia a dia a gente usa a mesma palavra para isso. Então, vamos definir aqui o que é velocidade e o que é rapidez. Deixa eu fazer a rapidez aqui. Rapidez. Bom, a velocidade é o que vocês estão acostumados a calcular na física, tá? A velocidade, o equivalente dela da língua inglesa, porque muitos dos termos que a gente usa na física vem do estudo da Inglaterra, de Newton, blá, 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 ou da própria tradução de livros, né? É o velocity, que é a velocidade. Você fala, tá, professor? Que é a ideia de vetor velocidade. Quando a gente fala de velocidade aqui, a gente tem aquela ideia de vetor velocidade. Tá? Então, claro, você pode falar a velocidade de maneira escalar? Pode. Mas normalmente a velocidade que vocês estão pensando na formulinha é essa. A rapidez é a ideia de speed. Tá? E é quando você fala assim, nossa, quão rápido esse carro está? Quando você fala assim, ninguém pergunta desse jeito, né? Mas quando você fala qual a velocidade do carro, você está perguntando isso aqui. Qual é a rapidez desse carro? E quando a gente fala de rapidez, a gente pensa em distância. Você fala, professor, mas eu não estou entendendo onde você quer chegar com isso. A rapidez, e aí você pode usar a letra que você quiser, tá? Porque essa rapidez que a gente nem vai calcular muito não, mas só fica aí de curiosidade. A rapidez é a distância sobre o tempo. Então, uma pessoa foi e voltou numa estrada, BBB, qual é a velocidade? A rapidez. Se você está pensando nas posições, no deslocamento, o delta S, você está falando de velocidade. Se você pensou no tanto que ela andou, só de ida e volta, não importa se estava indo ou voltando, é a rapidez. Eu vou colocar aqui um exemplo, que aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender, com um esqueminha. Deixa eu só escrever aqui, que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É a distância, T é o tempo, e R é a rapidez. Tá? Esse R pode mudar de material para material. E a velocidade, essa é a nossa amiga conhecida já, né? Delta S por delta T. E é aqui que a gente vai trabalhar mesmo. Então, deixa eu só fazer a separaçãozinha. O delta S é o deslocamento. O delta T é o tempo. E o V é a velocidade. Vamos pegar um exemplo para mostrar onde eu quero chegar com isso. Vou fazer aqui nesse canto aqui, ó. Aqui no meio. Temos uma estradinha. Aqui. Para cá é positivo. Então o meu referencial está ali. Aqui eu vou colocar a posição 0, a posição 50, não está em escala, e a posição 80. Aí eu tenho um objeto aleatório.
esse objeto começa na posição 50, então no tempo igual a 0 ele está aqui. No tempo igual a 10 segundos, ele está na posição de 80. E no tempo igual a... Deixa eu pensar o valor que depois não vai dar ruim na hora de fazer a conta aqui. Vou colocar aqui exemplo. No tempo igual a 50 segundos, ele está nessa posição aqui. Opa! Permitir. Ele está nessa posição aqui. Cadê minha canetinha? Aqui. Ele está nessa posição. Tá? Então ele começa na posição 50, vai até 80 e volta até a posição 0. Esse tempo é acumulativo, tá? Então, da posição 0 até a... Desculpa, da posição 50 até a posição 0, que é a última ali dele, passou os 50 segundos, tá? Então, beleza. Vamos calcular essas duas grandezas aqui. Qual é a velocidade desse objeto? ΔS por ΔT. A velocidade eu preciso da posição inicial e da posição final. Tá? O ΔS é isso. Então, na hora que eu vou calcular a velocidade, eu tenho a posição final menos a inicial dividido pelo tempo. A posição final é 0. A inicial é 50. Aqui eu vou colocar metros, tá? A medida, metros. 50. E o tempo que ele demorou da posição inicial à posição final é 50 metros por segundo. Ou 50 segundos, desculpa. 50 segundos. E aí você vai calcular essa velocidade e vai dar menos 1 metro por segundo. Tá? Aqui, na verdade, a gente está calculando uma velocidade média, mas a ideia é essa. Ou seja, o que significa este resultado? Esse resultado significa que, na média, né, pensando na velocidade, ele se moveu com menos 1 metro por segundo. Esse menos nos diz que foi no sentido oposto à trajetória. Então, se eu estou falando de sentido, eu estou falando de vetor, né? Então, isso seria a minha velocidade. É o que vocês vão calcular e calcularam milhões de vezes já no ensino médio. Estão cansados, provavelmente, de ver esse negócio aqui. Agora, quando eu falo da rapidez, que muitos lugares tratam como velocidade também, e não deixa de ser uma velocidade, tá? Quando eu vou fazer esse cálculo, aqui eu tenho a distância. Então eu tenho que somar quanto que ele andou. Não importa para onde que foi, se foi voltando, não tem posição inicial e final. É só quanto que ele andou. Nesse primeiro trecho aqui, daqui para cá, ele anda 30 metros. Então ele tem aqui, deixa eu colocar na cor correta, 30 metros. Depois ele anda mais 80, porque ele volta lá da posição 80 até a posição 0. Então deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Vai ser amarela mesmo. Aí ele volta 80 metros. Só que aqui não tem direção em sentido. Você não está falando de nada vetorial. Então você lasca um 80 aqui feliz. E quanto tempo demorou para tudo isso acontecer? 30 com 80, né? Sobre 50, que foi o tempo total que passou. A rapidez do nosso amigo, deixa eu só dar uma puxadinha para o lado aqui. Para eu colocar no canto ali, peraí. Aqui. A rapidez aqui dele, fecha esse negócio, vai dar 110 dividido por 50, que dá 11 por 50, que dá 2,11 por 50, 11 por 5, né? 11 por 50 não. Gente, é 7h20 da manhã, então eu vou aproveitar para fazer na... Oh, meu Deus, tá caindo tudo aqui. Na Calculates. 11 dividido por 5. 2,2 metros por segundo. Aqui não importa para que lado ele foi, se estava indo, se estava voltando, tá? Não interessa nada disso. Então, esta é a diferença do conceito de rapidez com o conceito de velocidade. Ah, professor,
Como que eu vou saber diferenciar? Análise do exercício. Sinceramente, os exercícios dessa ideia de rapidez, eles morrem lá no comecinho do primeiro ano. Tá? Lá no primeiro ano. Se você quiser saber um jeito que normalmente aparece em questões um pouco mais avançadas, assim, se dá para chamar de avançado isso, ele fala o que o odômetro do carro marcou, segundo aquele marcador de combustível do carro, qual foi a velocidade média. A velocidade média do carro, ou o odômetro, que é aquele negócio que marca a quantidade de quilômetros que foram percorridos, ele não interessa se o carro está indo para frente ou para trás, ele marca. Tá? Os carros muito antigos, se você desse ré e ficasse andando com ele de ré, ele voltava o odômetro, como se o carro estivesse ficando mais novo, naquela marcação de quilômetros rodados. Os mais novos não, eles marcam do mesmo jeito. Então, Professor, oi. então deslocamento aquele conceito de que, tipo, se você sair do zero e for até, por exemplo, 10 e voltar no zero, ele zera. Isso. O deslocamento é uma outra coisa estranha também, tá? O deslocamento é ΔS, né? A gente usa o ΔS, pode ser qualquer letra, mas ΔS. É exatamente o que você falou. E o ΔS também, a gente usa o S justamente por mais uma tradução que eu julgo equivocada, que foi feita antigamente lá com traduções de livros de física. Do mesmo jeito que hoje você vai ver um filme, vai ver uma série, e a série é localizada, eles traduzem a piada, contextualizam a piada aqui pro Brasil, antigamente não acontecia isso. Principalmente de Simpsons, tinha umas piadas que ninguém entendia bolhufas quando passava na TV. E na física aconteceu a mesma coisa. Em geral, em qualquer coisa didática, aconteceu a mesma coisa. ΔS é a diferença dos espaços. Só que em português a gente não fala espaço. Você não fala, nossa, a pessoa está naquele espaço. Então, o ΔS, traduzindo, localizando para o Brasil, seria a variação da posição. Então, apesar de a gente usar o S por espaço, space, né, que vem daí, o certo seria traduzir para variação da posição, porque aí faz sentido. Posição final e posição inicial. Então, apesar de usar o ΔS, que é esse conceito que você falou, o que importa é o final e o inicial, tá? É um vetor, um começo e fim, né? Você tem uma direção, um sentido. Normalmente eu, pelo menos, falo posição, porque não faz sentido nenhum falar espaço. Na nossa língua não faz sentido nenhum falar espaço. Tem outros erros de tradução, que eu acredito ser de tradução, por exemplo, corrente elétrica. Eu acho que vocês já viram corrente elétrica, né? Ou se não viram, vão ver. Corrente elétrica não faz sentido. O conceito de corrente elétrica, se fosse traduzir corretamente, seria de correnteza elétrica, pelo jeito que vocês estudam. Só que, claro, corrente elétrica pra gente já é comum, porque você ouve falar, né, o aparelho, a corrente elétrica no fio. Então a gente acostumou com o termo. Mas sentido mesmo, na nossa língua, não faz não. Beleza? Posso dar uma puladinha aqui ou vocês querem um tempinho para copiar? Deixa eu dar uma bicadinha no café. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse lado da velocidade e vou mexer com esse lado aqui, que é o que nos interessa. Então, mexendo com o lado da velocidade, a gente vai chegar na função horária da posição. Então, vou ter aqui a função horária da posição. Opa, da posição. O que é essa função horária da posição? É o sorvete, né? Como que a gente chega no sorvete? Eu não vou demonstrar a fórmula inteira, porque não é o momento para isso. Tá? Mas você pega o ΔS por ΔT. E aí você vai fazer só o seguinte aqui. Você vai, se você quiser depois fazer um teste aí. Você vai transformar o ΔS em S menos S0 e o ΔT em T menos T0. Você vai abrir isso e vai chamar o tempo inicial de zero. Por quê? Porque normalmente quando a gente começa a marcar o tempo no exercício, no problema, o tempo inicial a gente fala que é o zero e dali para frente a gente conta. É claro que no mundo real que a gente vive, a gente não marca o tempo zero, não existe tempo zero, não sei que seja meia-noite em ponto. Então a gente tem uma variação das 3h30 às 4. Então tem um tempo inicial e um tempo final. Mas se você faz essas considerações naquela equação, passa uma coisinha multiplicando por lá, uma coisinha por outro, tem na apostila de vocês aí no revisional, você encontra a famigerada equação do sorvete.
Tá? E o que é essa equação aqui? Por que essa equação é importante? Porque qualquer movimento que seja uniforme, tá? Com a velocidade constante, você consegue trabalhar com essa equação aqui. Seja retilíneo, seja circular. Claro que algumas considerações ali talvez você precise fazer, uma adaptaçãozinha aqui, uma adaptaçãozinha ali, mas você consegue trabalhar. Tá? S, igual eu falei para vocês, eu vou chamar de posição final. A professora, eu acostumei a chamar de espaço. Ótimo, eu não consigo. Eu não vou conseguir, se eu tentar forçar vai sair pior ainda. Então, posição inicial. S0, tudo que tem um zero ali é inicial, né? O índice zero. Aqui eu tenho a velocidade. E aqui eu tenho, deixa eu ver se está cortando. Não, está cortando. E aqui eu tenho o tempo. Importante vocês entenderem que essa equação é exatamente ΔS por ΔT. Então, tudo que você consegue fazer com essa, você consegue fazer com ΔS com ΔT. Só que ela estando escrita dessa maneira, ela facilita absurdamente a sua vida. Em alguns casos de ultrapassagem, de encontro de corpos, que são casos específicos ali do movimento uniforme. Medidas no sistema internacional, né, padrãozinho, posição em metros, velocidade em metros por segundo, tempo em segundos e a posição inicial em metros. Aquela transformação também marota, que eu acho que todo mundo lembra, porque é umas poucas transformações que todo mundo lembra, e quando o aluno aprende, ele só quer usar essa, ele só quer transformar tudo desse jeito, que é metros por segundo para quilômetros por hora. Quando eu vou de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, e quando eu faço o contrário, eu divido por 3,6. Tá? É aquele padrãozinho ali. Por que função horária da posição? Porque naquela equação eu tenho duas constantes. Quais são as constantes? Posição inicial e velocidade. Então, posição inicial e velocidade são termos constantes. Ó, CTE eu uso para constante, tá? É uma mania que eu peguei do professor que me deu aula uma vez. Então, constantes. As outras coisas estão mudando. Tempo e posição final são variáveis. Variáveis. E aí? O tempo passa independente do que está acontecendo. Então, eu tenho uma variável independente. Olha a matemática aqui, ó. Independente. E uma variável dependente. Então, como a posição depende do tempo, a função horária, porque aqui eu tenho uma variável independente, eu escrevo tudo de novo não. E a posição depende disso. Então é uma variável dependente. Tá? Isso é a função horária da posição. Vocês têm outras funções horárias. Tem a função horária do movimento com aceleração, que aí é o sorvetão, sorvete atômico. Eu não sei como que vocês ouviram quando vocês estavam estudando isso. Que é aquela equação que você soma mais um terminho ali. Tá? Mas basicamente o movimento uniforme se resume a esta equação e aplicações dela. A que os alunos mais amam, que mais tem aquela paixão dentro deles, são os gráficos, né? Então, gráficos do nosso movimento uniforme. Por enquanto não tem muita coisa, porque o movimento uniforme é pouquinho, então não tem muito gráfico ainda. Quando chegar no uniformemente variado, o bicho dá uma complicada. Essa função sorvete, que eu vou me referir assim, né? O sorvete ele é uma função de primeiro grau, então só pode ser uma reta. Deixa eu só ver aqui onde que eu vou conseguir fazer sem cortar o símbolo do colégio aqui embaixo. Aqui acho que dá. Então eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de uma reta crescente. Deixa eu fazer mais para o lado aqui. De uma reta decrescente. E eu tenho a possibilidade de gráficos de velocidade, que eu vou fazer separados aqui. Ó. Vou fazer aqui o terceiro gráfico um pouquinho diferente. Esses dois primeiros gráficos são gráficos daquela equação que a gente está falando. S e T. S e T. Tá? Aqui eu vou colocar a unidade, mas só para... S em metros, T em segundos. S em metros, T em segundos. Uma possibilidade, igual eu falei para vocês,
uma reta crescente. Aonde toca no eixo Y na posição inicial. E se a reta é crescente, temos uma velocidade positiva, que é quem determina a inclinação desta reta. Reta decrescente, deu uma travada aqui, reta decrescente. Vou fazer aqui, ó. Temos a posição inicial, onde toca o eixo Y. Temos uma velocidade negativa. Deixa eu ver se aqui está cortando, acho que não. E aqui temos um ponto a mais. Este ponto que eu vou fazer de vermelho mesmo. Bem chamativo aqui. Estou fazendo um xizinho aqui, ó. Esse ponto. O que simboliza esse ponto? A origem. Nesse momento, a posição do objeto é 0. Ah, o objeto passou pela origem. Ele passou pela posição 0. Tá? Ele inverteu o movimento? Não, porque a velocidade é constante. Então a velocidade está sempre pro mesmo lado. O que aconteceu é que ele passou pelo 0 do meu referencial. Então ele estava na posição positiva, no caso desse gráfico. Naquele instante ele passa para a posição negativa, mas ele continua indo sempre para o mesmo lado. E o último gráfico que eu vou fazer aqui no canto são gráficos de velocidade. Tá? Que eles aparecem menos, pelo menos nessa parte aqui eles aparecem bem menos. O movimento uniformemente variado ele aparece bem mais. Velocidade e tempo. E aqui eu vou fazer dois gráficos, tá? Aqui eu tenho um gráfico de velocidade positiva. Vou aproveitar o desenho aqui para não ter que fazer na página separada. E do outro lado aqui embaixo eu tenho um gráfico com velocidade negativa. Tá? Então são retas paralelas ao eixo, por quê? Não importa o tempo que eu tenha, eu tenho sempre o mesmo valor de velocidade. Tá? E aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E sejam honestos, tá? Quem não tá meio dormindo ainda, não quiser soltar a câmera, quiser falar no microfone, quiser escrever no chat, tanto faz, tá? Por mim, só que eu quero fazer vamos dizer, o menos dolorido para vocês. O geral é isso. Aí nós temos casos específicos. Nós temos a ultrapassagem, nós temos o encontro de corpos, nós temos movimento com velocidade relativa e basicamente isso, tá? Não faz muito disso não. O que vocês preferem? Vocês preferem que eu explique esses três, igual eu estou explicando esses aqui, e aí depois a gente vá para os exercícios, ou que a gente vá para os exercícios e quando a gente chegar nesses tipos, eu paro para explicar cada um. Como que vocês preferem a organização? Porque para mim tanto faz. O que vocês acharem melhor aí, decidirem, por mim, tá valendo. O que vocês acham melhor? Fechar a explicação como um todo ou esperar... Explicar tudo. Tudo? Beleza. Tá. Se mais alguém quiser falar aí, mas beleza. Então, vou fazer desse jeito porque, às vezes, para... sei lá como vocês estão acostumados, né? Beleza? Eu vou dar um tempinho aqui para copiar. Precisa? Acho que não precisa não, né? Tempinho para copiar de decoração. Temos 10 minutos, dá para falar assim. Então deixa eu tomar um golinho de café para dar uma acordada. Eu tenho 6 aulas hoje ainda. Vamos lá. Se precisar voltar aqui, gente, tá copiando aí, jovem? Tá copiando aí, João? Faz aí um... Não? Tá com a cabeça baixa aí? Não? Beleza, então vamos lá. Vamos falar do encontro de corpos. Encontro de corpos. Essa é a parte, uma das partes tranquilas. E é aquela que quando aparece um exercício, você fala, eita, alegria, hein? O encontro de corpos, ele vai usar a função horária. É uma aplicação da função horária. E o que você vai usar como base? Que quando os corpos se encontram, eles estão na mesma posição. Professor, mas dois corpos não ocupam a mesma posição no espaço. Não vão entrar um dentro do outro. Mas se você está numa rodovia, quando as pessoas podiam ir e voltar livremente, sem corona, sem nada. Chega final do ano, vai todos os paranaenses para Camboriú. Aí alguém que mora em Camboriú resolve ir para o Paraná, por algum motivo. Um parente seu, um tio seu. Aí você está descendo para Camboriú e o cara está subindo aqui para o Paraná. E vocês se encontram, você vê o carro dele na rodovia. Você não está exatamente na mesma posição que ele, mas na rodovia, pensando na rodovia como uma reta, vocês estão ali, no mesmo quilômetro da rodovia. Então a gente vai usar o conceito de função horária
e de mesma posição na hora do encontro. Então, se dois corpos se encontram, a posição do corpo A é igual à posição do corpo B. Vamos para um exemplo aleatório aqui. Vou fazer uma estradinha novamente. Tá? Vou estabelecer uma referencial para cá. Pode ser para a esquerda, mas vou fazer para a direita. Opa. Cadê? Bota. Aqui, pronto. Aqui eu tenho a posição 0, 50, 100, 120. Tá? Tudo em metros. Eu tenho um objeto aqui A. Vamos fazer um objeto A na posição 0. E ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E eu tenho um objeto na posição de 120 com uma velocidade de 15 metros por segundo. Como que você resolve um problema de encontro de corpos? Primeira coisa, você precisa encontrar a função horária para cada um deles. É o famoso montar o sorvete. Tá? Então, temos um sorvetinho aqui, bonitinho. E a gente vai montar essa equação para os dois corpos. O que você coloca na equação? Você sempre coloca aqui a posição inicial e a velocidade. Apenas os termos constantes você vai montar. Tá? O tempo, a posição vai depender um do outro. Então vamos fazer para o corpo... Esse aqui eu vou chamar de corpo A, que eu não chamei de corpo A. Esse é o meu corpo B. Para o corpo A, qual a posição inicial dele? 0. Qual que é a velocidade dele? Mais 5. Por que é mais 5? Porque está apontando no sentido do meu referencial. Vezes o tempo. Ou seja, a posição inicial de A é 5 vezes T. Vou guardar essa informação e vou para o corpo B. Posição inicial de B, 120. A velocidade de B é menos 15. Tá bem ruim de entender esse 15 aqui, deixa eu dar uma melhorada nele. Menos 15, porque a velocidade está contrária ao meu referencial, vezes o tempo. Então, esse aqui não tem muito que inventar moda, né? Já estamos com a equação montada aqui. SB é 120 menos 15T. 15T. Tá. Eu tenho essas duas equações, essas duas funções horárias. Aqui e... E aqui. Se eles se encontram, a posição de A é igual à posição de B. Então, vou continuar aqui do lado. No encontro, posição do corpo A é igual à posição do corpo B. E aí uma condição de contorno, que a gente chama na física isso, quando você pega matemática também, quando você pega o que relaciona os dois casos, o que relaciona o corpo A com o corpo B? O tempo. O tempo é o mesmo. Então, na hora que eu faço essa substituição aqui, de 5T, que é igual a 120 menos 15T, esse tempo é o mesmo. O tempo que eu tenho desse lado é o mesmo tempo que eu tenho aqui. Porque, a princípio, para essas situações que a gente está estudando, o tempo passa igual para todo mundo. Então, passo 15 para cá, fica 20 vezes T, igual a 120. T igual a 120 dividido por 20, T igual a 6 segundos. Esse é o tempo de encontro. Tempo de encontro. Então, 6 segundos depois dessa situação que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, eles vão se encontrar. Se eu quiser descobrir em que posição que eles se encontram, eu preciso pegar o tempo de encontro e jogar em uma das equações. Tanto faz a azulzinha ou a verde. Claro que eu vou jogar na verde, porque tá mais fácil, né? Então, para a posição de encontro, eu pego uma das equações, vou pegar a equação verde aqui, e vou substituir o tempo de encontro, que é 5
vezes... Deixa eu apagar aqui. Ô, filha, apaga. 5 vezes 6. Não é essa cor que eu estou usando aqui. E aí a posição de encontro dá 30 metros. Professor, é só fazer isso? Sim. Tem só uma coisa importante. Existem casos em que eles não se encontram. Mas por que eu vou calcular um caso que eles não encontram se eles não se encontram? Um exercício de dar as equações, ele fala quando que eles se encontram. E aí você calcula e dá um tempo negativo. Então você vai descobrir que os objetos não se encontram quando o tempo der negativo, porque não existe tempo negativo. Você até pode fazer uma análise assim: se você voltar da situação inicial, se você voltasse tantos segundos para trás, eles estariam juntos, tá? Mas tempo negativo fisicamente não acontece. Então, se você calcula e encontra um tempo menor que 0, não há encontro. Não há encontro. Então esse é um jeito de determinar se 2 ou mais corpos, né? Só que mais corpos você tem que fazer de 2 em 2, né? Igualdade ali, porque trabalhar com igualdade com 2, 3 igualdades ali é bem chatinho. Então, se acontecer a situação aqui, não há encontro de corpos. O que faltou pra gente? Ultrapassagem, mas isso aí a gente faz na próxima aula e vamos para exercícios já em seguida, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Tá tranquilão? Tá? Faltam 2 minutos aqui, gente, para acabar a aula. Eu vou deixar então para copiar, quem quiser copiar aqui. Se vocês quiserem tirar dúvida, esse é o momento, tá? E eu não sei como que funciona, acho que são todo mundo, vocês têm aula todas as aulas hoje, né? Ao vivo. Se sim, então paciência. Se não, se vocês tiverem alguma aula vaga aí, pega os exercícios, daquela tentadinha ali, sabe? Porque a gente tem aula agora só 10 e 10, tá? Mas se vocês tiverem todas as aulas ao vivo, então deixa para outro momento. A gente faz juntos os exercícios mesmo, beleza? Jovens, é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês nessa primeira aula. O povo tá acordando, tá esquentando, vai passando o tempo, vai chegando mais gente na aula. Então dá aquela acordadinha. Tomar aquele café gelado. Ai. E nos vemos daqui a pouco. Beleza? Deixa eu só... Até daqui a pouco, gente. Então, boas aulas aí para vocês. E estamos aí.